Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos dar início a uma série de estudos sobre a unção de Deus. Talvez você já seja até professor nisso, talvez você esteja até preparado para me ensinar, mas eu gostaria de compartilhar com você um pouco do que eu tenho lido. Tenho lido alguns livros do falecido reverendo Kenneth Hagin, e eu gostaria de compartilhar com você alguma coisa sobre a unção individual. Vai ser o nosso primeiro assunto, a unção individual. Podemos falar sobre a unção que veio sobre Jesus, lá nos tempos do Antigo Testamento. O homem, o leigo comum, a pessoa que não estudava, mas que comparecia ao templo para os ofícios religiosos, nos dias de reunião, ele não tinha a unção dentro dele ou sobre ele. Então, essa unção, que a gente pode chamar de a presença de Deus, ela era mantida fechada no Santo dos Santos, no templo. E Deus, ele ungia o rei para ocupar o cargo de rei, ele ungia o sacerdote para ocupar o cargo de sacerdote, ele ungia o profeta para ocupar o seu cargo de profeta. O Espírito Santo vinha sobre esses três tipos de indivíduos a fim de capacitá-los para exercer os cargos que Deus confiava a eles. O rei Davi, ele recebeu a unção de sacerdote, a unção de profeta e a unção de rei. Ele era rei, era sacerdote e era profeta. No Salmo 92, nós encontramos Davi dizendo assim: derrama sobre mim o óleo fresco, versículo 10, né? Então o óleo simboliza o Espírito Santo. E essa unção, segundo ali o Salmo, segundo o salmista, ele nos mostra que ela precisa ser renovada em nós. Precisa haver um renovo da unção. E nós devemos buscar, assim como Davi, que era rei, era sacerdote e era profeta, orava a Deus pedindo: Senhor, derrama sobre mim o óleo fresco, renova a minha unção. Tá? Salmo 92, versículo 10. Renova em mim a unção, derrama o óleo fresco, derrama o óleo novo. Dá para entender dessa maneira? Claro que dá, né? Graças a Deus. E hoje, a unção continua sendo derramada. Deus continua ungindo os profetas. Os profetas de Deus são seus porta-vozes, os porta-vozes de Deus. Então, o cargo profético inclui tudo aquilo que fala em prol de Deus. Todos os cargos de ensinar e de pregar vêm na unção profética. Especialmente o de profetizar, porque aquela é a unção envolvida. Deus ainda está ungindo as pessoas hoje para pregar, para testificar, para louvar, para cantar. Deus unge. Há pessoas que têm uma voz ungida para cantar. Eu fico olhando assim, eu digo assim: Senhor, crente não pode ter inveja, mas como eu me alegro de ver o irmãozinho abençoado com essa voz bonita, afinada. Misericórdia, né? Nessa parte aí eu fico devendo, mas fazer o quê, né? Deus sabe a quem dá e por que dá. Então, só nos resta glorificar o seu santo nome, ainda que nós não tenhamos aquilo que gostaríamos de ter, mas ele sabe o porquê, né? Talvez eu me ensoberbecesse, então ele abençoa os humildes e rejeita o soberbo. Então, talvez acontecesse isso na minha vida, a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer conosco. Então, a unção que vem hoje sobre o sacerdote,
ele continua ungindo os sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? Ele representava as outras pessoas. Por isso que a Bíblia chama Jesus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus nos representa perante o Pai. Então o sacerdote, ele representa aquela ovelhinha, aquele irmãozinho recém-convertido, ele representa perante o Pai, nas suas orações, nos seus jejuns, nas suas súplicas. Então o sacerdote representa outras pessoas. E também ele tem a finalidade de representar Deus na terra, em santidade, em fidelidade, em lealdade, em modelo, em exemplo, né? Então o sacerdote tem essa unção, que é uma representação perante Deus, representando o homem sofredor, pecador, doente, enfermo, e uma representação perante os homens de um Deus justo, fiel, verdadeiro, amoroso, bom, perdoador e justo e reto. Então a unção, ela vinha sobre as pessoas que não tinham condições de entrar na presença de Deus. Ela vinha sobre o sacerdote para ele representar aquelas pessoas que não tinham condição de entrar no Santo dos Santos. O sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos. E assim era o intercessor do povo. Então a função sacerdotal é interceder. Por isso que Jesus intercede por nós até hoje como nosso sumo sacerdote perante o Pai. E hoje, ele ainda está ungindo homens e mulheres como intercessores. Está ungindo pessoas para orarem. E isso é uma unção que vem de Deus, uma capacitação divina, um mover de Deus no meu coração que me faz gemer com a dor e a necessidade do meu irmão. E aí Deus se inclina por misericórdia, porque essa coisa boa não procede de mim, procede dele, né? Nada de bom procede de nós mesmos, mas procede do Deus vivo. E ele se inclina para aquela oração, aquele gemido em favor da irmã que está lá no Catar com a sua família, em favor dos irmãos que estão lá na Espanha, irmãos que estão nos Estados Unidos, irmãos que estão espalhados pelo Brasil, irmãos queridos, irmãs queridas, que estão espalhados por esse mundo, por esse planeta, fazendo a obra de Deus e sofrendo muitas vezes as suas necessidades e enfrentando suas circunstâncias. Então o Senhor me unge, me desperta na madrugada, eu não entendo porquê, e outras pessoas também acontece isso, para nós então intercedermos. É a unção do intercessor, é uma unção. Ele está ungindo reis. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Está escrito na Bíblia, né? Você vê lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, você vai encontrar assim, que nós reinaremos em vida. Então, e em Efésios diz que nós fomos colocados sobre todo principado, potestade e todo nome que se nomeia no presente e no porvir. Então Deus nos colocou, nos deu uma unção real, uma autoridade real para nós reinarmos. Não é para você chegar e querer mandar no STF, que se você quiser fazer isso, os caras estão lá com a toga, ou se você querer mandar no presidente da República, se quiser fazer isso, você vai se dar mal. Exerça a sua autoridade espiritual como homem de Deus, como mulher de Deus, com humildade, com mansidão. Use a unção que Deus tem te dado para ser um intercessor e reine. Reine contra a enfermidade, reine contra a doença, reine contra o ódio, reine contra os principados e potestades das trevas, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tem gente que está lutando aí contra ideologias políticas. Isso aí não é luta, isso não é minha luta. Minha luta é contra os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. Então essa é a nossa luta. E nós somos reis para reinar contra eles, para ordenar e o espírito da enfermidade sair, e o espírito da perturbação mental sair, em nome de Jesus. Você é um sacerdote, você é um rei, você tem autoridade de Deus sobre as trevas, sobre o império das trevas. Eu creio nisso.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele hoje continua ungindo reis. Ele continua. É por causa da unção que nós podemos reinar. O ministério de Jesus Cristo, quando você considera o ministério terrestre do Senhor Jesus, veja bem, a maioria das pessoas responde imediatamente: pois não, mas ele era o Filho de Deus. É claro que ele era o Filho de Deus, não tem dúvida nenhuma, mas o que aquelas pessoas deixam de levar em conta é que ele, como Filho de Deus, era uma coisa, e ele, como uma pessoa ministrando, era outra coisa. Ele tinha fome, ele tinha sono, ele se cansava, ele se emocionava, ele chorava. Então ele não ministrava como um mero homem, mas ungido pelo Espírito Santo. Se as pessoas apenas parassem e pensassem neste fato, no trecho das Escrituras que nós estamos estudando em seguida, logo lá atrás, Lucas capítulo 4, né? Ele estava na cidade de Nazaré, no sábado. Foi para a sinagoga, lhe deram o rolo de Isaías para ele fazer a leitura. Ele leu a passagem que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas 4,18, né? Depois de acabar a leitura, ele devolveu o livro, o rolo, né? Porque era um rolo, o livro naquela época não tinha o formato de ouro, devolveu o rolo ao assistente e sentou-se. E começou a ensinar o povo, dizendo: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Versículo 21. Lucas 4, 21. Se Jesus estivesse ali ministrando como Filho de Deus, ele não teria nenhuma necessidade de ser ungido. Ou se ele estivesse ministrando como Deus, manifesto na carne, Deus teria necessidade, porventura, de ser ungido? Quem é que vai ungir Deus? Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, está escrito que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Então, esvaziar-se significa o quê? Significa que ele deixou de lado, ou ele se despojou do seu poder e da sua glória quando ele veio a este mundo, apesar de ser ele o Filho de Deus. Apesar de ser o Filho de Deus, ele veio como homem. Como ele fez? Eu não sei. A Bíblia diz que ele fez assim, e eu creio nisso. Então, conforme nós já falamos várias vezes, se você vê os vídeos que a gente tem gravado aí, tudo, cada um mais feio do que o outro, né? Tudo sem nenhuma tecnologia, sem nenhum retoque. Mas se você ver esses vídeos, você vai perceber que a gente já falou sobre isso. Né? Jesus era o Filho de Deus. Quando tinha 21 anos, quando tinha 30 anos, quando tinha 12 anos, ele era o Filho de Deus. Era tanto Filho de Deus quando tinha 25 anos, quando tinha 15. Ele era igualmente o Filho de Deus durante todos aqueles anos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejamos só, ele era o Filho de Deus, e a unção estava sobre ele. O Filho de Deus, embora isso talvez soe como paradoxo, você pode entender quando as pessoas dizem certo, mas Jesus era o Filho de Deus. Essa ideia coloca Jesus numa classe à parte quanto ao ministério. Isso significa que ninguém mais poderia ministrar daquela maneira e nem sequer chegar perto de agir assim. Se Jesus está numa classe à parte quanto ao ministério, ora, como pessoa, por ser o Filho de Deus, ele está numa classe à parte, claro, mas no ministério ele está
numa classe de homem, de líder sim, mas se fez carne. Lá em João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, como pessoa, por ser filho de Deus, ele está numa classe à parte, mas no ministério ele não está numa classe à parte. Ele faz parte da classe, faz parte do ser humano. Por isso que ele tinha as mesmas emoções que nós. Ele chorava, ele se cansava, ele tinha fome. Ele comeu com os discípulos. Ele foi em lugares onde era convidado para as bodas de Caná, para outros lugares onde havia celebrações, onde ele era convidado, ele ia e comia, se alimentava. Então, mesmo pessoa, por ser filho de Deus, ele está numa classe à parte, mas no ministério, ele faz parte da classe humana. Ele não está numa classe à parte no ministério. Por isso que ele é o unigênito filho de Deus, mas nós também nos tornamos filhos de Deus ao crer nele. Então, estamos na mesma classe dele. Por quê? Você se lembra daquilo que Jesus fala no Evangelho? Lá em João 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, se as obras de Jesus, se o ministério dele consiste nas suas obras, se essas obras estavam numa classe à parte, conforme muita gente acredita por aí, então Jesus falou uma mentira quando ele disse: as obras que eu faço vocês farão e outras maiores. E nós fazemos no nome de Jesus. Eu já vi um menino ressuscitar pelo poder de Deus, pessoas serem curadas de câncer, de coluna, milagres acontecerem. Eu já vi tudo isso acontecer porque nós fazemos parte de uma classe de filhos de Deus, de príncipes e princesas de Deus. Você é um príncipe ou uma princesa de Deus. Creia nisso. Então, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores do que estas, outras maiores, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Tá? Tá bom para você? Então, o que ocorre? O próprio Senhor Jesus não colocou as suas obras ou seu ministério numa classe separada, só eu e eu só. Não. Ele delegou, ele entregou, ele legou aquela herança para nós, né? De sermos também uma classe privilegiada de filhos de Deus. Filhos de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão, porque isso aí é uma riqueza que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, sendo assim, o próprio Jesus não coloca as suas obras ou o seu ministério numa classe à parte. Porque esse fato não tem sido. Por que a gente não consegue, muita gente não consegue compreender corretamente? Porque muitas vezes você não estuda a palavra, muitas vezes o teu pastor não te ensina, não te explica a palavra, muitas pessoas à tua volta procuram outros meios, né, de profecia, de profetizar, de entregar revelação e visão, mas a palavra de Deus, que é o importante, você não é preparado para receber, e por isso você não recebe, e porque não recebe não sabe, e porque não sabe duvida, tem dúvidas, né? Nós, enquanto não conhecemos, nós não sabemos, depois é que você começa a saber. E para saber a palavra, nós temos que mergulhar nela. Não tem como. Não existe você botar a Bíblia debaixo do travesseiro, dormir em cima dela e acordar sabendo de Gênesis, Apocalipse, de cor e salteado. Não existe isso. Não existe. Senão Deus não falava: medita na minha palavra, não se aparte da tua boca. Né? Então,
A palavra de Deus é que vai nos revelando quem é Jesus, qual é a nossa posição no reino de Deus, qual é a nossa posição no contexto do Evangelho, quais são os nossos direitos no contexto bíblico. É a palavra de Deus que vai nos revelando tudo isso. Então, às vezes alguém pode pensar, bom, afinal de contas, não há necessidade de pesquisar esse assunto, porque Jesus é o Filho de Deus e, de qualquer forma, não poderia ministrar daquela maneira. E assim, obviamente, nós saímos perdendo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu vou parar por aqui. O nosso próximo assunto vai ser Jesus nos ministérios quíntuplos. Jesus nos ministérios quíntuplos. Se prepare, porque você vai agora entrar numa dimensão poderosa de Deus. Algo sobrenatural está vindo sobre você através da palavra de Deus. Uma nova unção está sendo preparada para ser derramada sobre você. E você vai se maravilhar com o aprendizado sobre este assunto. E eu quero orar por você neste momento. E eu estendo a minha mão sobre ti. E eu oro em nome de Jesus, para que Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra, derrame sobre ti espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Toda a plenitude do conhecimento de Deus seja revelada a ti, sejam iluminados os olhos do teu entendimento para tu compreenderes a excelência, a sobreexcelência do poder de Deus que se manifestou na ressurreição do seu Filho amado Jesus Cristo. E que o Senhor estenda a mão agora para te guardar, para te curar, para te proteger, a ti e a tua casa. Que o Senhor venha com providência nas tuas necessidades, nas lutas que você tem atravessado de saúde, lutas financeiras, dificuldades, devorações da parte de Satanás. Eu repreendo agora todo o mal em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E eu ordeno e trago à existência como príncipe de Deus a bênção e a vitória sobre a tua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, nós vamos ficar por aqui, uma alegria muito grande, e vamos ter outras oportunidades de nos comunicarmos, certo?